Você sabe o que um patinho de borracha tem a ver com debugar o seu código? Existe uma técnica chamada Rubber Duck Debugging, que consiste em você explicar para algum objeto inanimado o que você acabou de fazer no seu código. Essa técnica, apareceu pela primeira vez no livro chamado Programador Pragmático, onde ele explica que às vezes quando nós estamos presos em algum erro, explicar o nosso código ajuda a gente encontrar esse tal do erro que a gente acha que é algo sobrenatural, mas que a gente não estava realmente prestando atenção no que estava acontecendo. Então a técnica consiste em você pegar um objeto ou qualquer coisa que você tenha disponível na sua casa, ou você pode explicar o seu código pro seu gato também. Tá interessada? Acho que ela não tá muito interessada não. Eu já falei algumas vezes aqui nos meus vídeos que às vezes você lê o seu código da forma como realmente se leria, se fosse um texto, ajuda vocês a entender o seu próprio código e até encontrar o erro onde você não estava conseguindo. Então às vezes debugar exige um pouco de paciência e também atenção aos detalhes. Também existe outro termo chamado Desk Check Your Code, que significa literalmente você ler o seu código e checar se não tem alguns erros. Até mesmo aquela bendito daquele ponto e vírgula que você achou que tinha colocado, às vezes você não colocou e às vezes é esse o erro que você tava ali apanhando por muito tempo. Então eu vou mostrar pra vocês como que eu faço, E às vezes você não precisa realmente ler o seu código inteiro, às vezes um bloco do seu código é o problema que tá ali acontecendo, porque sabe quando você coloca um bloco ali, ou por exemplo, pra quem programa JavaScript, coloca um div do nada, e antes tava funcionando e depois do nada parou, então o seu erro vai estar ali. Mas às vezes é bom você ler um pouquinho do começo, antes desse bloco até o final desse bloco, pra ver o que tá faltando ali pra você poder implementar essa div de uma maneira correta ali. Por exemplo, PLSQL, a gente não colocou o nome de uma storage procedure correta, tá chamando de uma maneira errada, tava faltando algum parâmetro que você esqueceu de colocar. Então, reler o seu bloco de código é a melhor maneira de você encontrar algum erro. Inclusive, quando você pega o seu próprio código pra explicar pra uma pessoa que não sabe programar, eu notei que eu e algumas pessoas têm um pouco mais de facilidade de entender o próprio código quando está explicando ele, seja para uma pessoa que nunca viu programação na vida, como para uma pessoa que já sabe programar. Porque essa coisa de você, por exemplo, fazer o pair programming, quando você tá falando ou tá mostrando o seu código, às vezes você não vê erros que outra pessoa consegue ver por causa da perspectiva. Então, do mesmo jeito, quando a gente tá dentro de um problema pessoal, não é nem nada a ver com TI, às vezes a gente não tem uma perspectiva e outras pessoas têm essa perspectiva que não é igual a da gente, porque vendo as coisas por dentro, a gente tem uma perspectiva e as pessoas vendo de fora têm uma perspectiva diferente. Então por isso que é importante conversar, ou se você não tem ninguém pra conversar com você ali pra te ajudar, fala com o seu querido patinho de borracha, que eu tenho certeza que ele vai te dar uma luz, né não? Crack! Então eu vou mostrar pra vocês um exemplo bem simples de como eu faria pra poder debugar um código usando o meu patinho de borracha. Então assim, não se sintam loucos, varridos da cabeça por estar falando com um objeto inanimado, porque faz parte. Às vezes ler alguma coisa em voz alta faz a gente entender muito melhor do que só passando o nosso olho com isso daí. Talvez isso daí seja psicologia ou coisa do tipo. Eu não sei, mas funciona pra mim e eu tenho certeza que vai funcionar pra muitas pessoas. Eu vou botar meu óculos aqui, pra poder ler meu código, que eu sou super cega. Então tá, a gente tem esse código aqui super simples que eu fiz, que você tem uma caixa aqui, que a missão desse código é que quando você colocar o seu mouse, ele vai ficar azul e vai mostrar a mensagem entrou. Quando você tira o mouse, ele mostra a mensagem saiu e fica verde. E quando você clica, ele diz clicou e fica vermelho. E assim por diante. Então no meu código, por exemplo, se eu fosse explicar pra mim mesma o que seria ele, eu ia falar aqui, bom, a gente tem a nossa tag aqui, do HTML, e a gente tem a tag de idioma, tá prestando atenção? Aí a gente tem aqui as tags de metadado, que tem uma que é pra compatibilidade com o nosso navegador. A gente tem aqui a nossa tag de título, que vai aqui, na nossa aba, que mostra aqui eventos done. E a gente tem aqui a nossa tag de estilo, que é a parte do CSS, onde a gente vai fazer toda essa configuração, todo esse estilo da nossa caixa aqui, que troca, quando a gente passa o nosso mouse. Então a gente tem aqui a fonte, a gente tem aqui o fundo da cor dele, tá dizendo aqui que é verde, a gente colocou aqui como padrão a cor verde. E aí a gente tem aqui a cor da letra, que é branca. A gente tem o tamanho, a espessura, a altura. E aí a gente tem aqui também o nossa tag, que é pra poder centralizar o texto. Então aqui é a parte do CSS, E aí a gente vai pra parte do HTML e também do JavaScript, Então a gente tem aqui uma div que diz aqui interaja,
né? E aí a gente foi aqui em cima na parte do CSS pra poder utilizar essa nossa div. E aqui a gente tem alguns comentários, que eram coisas que eu fiz antes pra testar. E aí a gente tem aqui a nossa tag de JavaScript, que é o script, né? Que é onde a gente vai colocar a nossa interação no nosso sitezinho aqui. Então a gente tem as tags a gente tem aqui os comandos de clique, né? De evento de mouse, né? Que é o clique, que é pra clicar. A gente criou funções aqui, né? Por exemplo, se a gente clicar aqui em cima em clicar, a gente vê que isso aqui é uma função. Tem aqui embaixo que é de clicar. E aí a gente tem aqui o inner text, que avisa que clicou e troca a cor, né? Quando você clicar aqui dentro dessa caixinha, ele vai mudar a cor pra vermelho, né? E vai dizer a mensagem clicou. Então é pra isso que a gente colocou essa função aqui. E aí a gente tem uma função pra entrar, que é quando o mouse vai entrar dentro dessa caixa. Então quando o mouse entrar dentro da caixa, ele vai trocar a cor pra azul e vai trocar a mensagem de texto pra entrou. E aí a gente tem aqui a função sair, que é quando o nosso mouse vai sair de dentro da caixa. E aí ele vai ficar, né? Vai ficar a mensagem como saiu e a caixa vai ficar aqui como verde também. Então, esse tecnicamente é o nosso código. Quando a gente começa a ler, entender essas coisas, a gente começa a ver as falhas que a gente teve e até mesmo uma ótima oportunidade de poder melhorar esse nosso código e colocar alguma coisa que a gente acha que fique melhor, ou algum comando, né? Que a gente sabe que às vezes a gente tem comandos diferentes que faz a mesma coisa, só que consome menos, que custa menos pro seu programa e que talvez seja muito mais eficiente. Então, nessa coisa de ficar lendo, relendo, tentando entender, que a gente encontra oportunidades de melhoria e também, né, de corrigir os bugs que a gente tem no nosso código. Então, eu espero que essa dica, né, ajude vocês e que vocês vão atrás de fazer isso daí. E outra dica também que eu acho que é muito válido pra quem tem dificuldade de aprender as coisas, até pra entender, né, é você documentar. Documentar é uma das melhores maneiras que você tem aí disponíveis pra poder entender o seu próprio código e até debugar ele também. Quando você pega o seu código e joga ele num documento, e aí você escreve, documenta e tudo mais, não pra você deixar ali, né, pro pessoal ler, mas pra você mesmo. Assim que você aprende. Eu, por exemplo, uso as redes sociais, uso o YouTube, uso fóruns pra poder fazer esse processo de debugar mesmo. Quando eu vou explicar alguma coisa pra alguém, quando eu vou tentar ajudar alguém com algum problema, eu aprendo 2 vezes. Então, eu acho que é uma dica muito válida pra todo mundo que tá começando, de vocês realmente lerem o seu próprio código em voz alta, seja pra um amigo, seja pra uma pessoa que também trabalha na área, pra ver se você tá se escrevendo corretamente, se tá faltando alguma coisa, ou falar com si próprio mesmo. E ler documentação também ajuda pra caramba, né? Escrever sua própria documentação vai ser um método infalível, porque me ajudou pra caramba e eu tenho certeza que ajuda muitas pessoas no dia a dia. Então, se você gostou dessa dica, não se esqueça aí de se inscrever no canal, não se esqueça de dar um like nesse vídeo e compartilhar esse vídeo com as pessoas aí que estão passando por algum perrengue igual a gente aqui, né? Então eu vou ficar nessa, um beijo